Haikyuu foi por muito tempo um dos animes e depois um dos mangás que eu mais gostei em muito tempo. Até assistir Haikyuu eu não era muito fã de animes de esporte, mas sou obrigado a admitir que esse me pegou de jeito, com seus personagens donos de um carisma incrível e bom, as partidas emocionantes e empolgantes que ele apresenta. Tanto amor pela obra se converteu num impulso de euforia quando eu descobri que o mangá ia acabar. E assim que isso aconteceu, eu fui correndo ler como a história do mangá que eu já acompanhava há tanto tempo acabou. E bom, é sobre isso que vamos falar hoje aqui no Asterisco. Antes de mais nada, já deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para continuar tendo acesso ao meu conteúdo. E sem mais delongas, vamos falar de Haikyuu. Eu assisti todas as temporadas do anime e li todos os 412 capítulos do mangá de Haikyuu. Sou um fã inato da obra e eu nutri muitos sentimentos positivos por ela. E é com isso em mente e tentando ser o mais objetivo possível que eu posso dizer que eu me decepcionei muito com o fim do mangá. Bom, não necessariamente com o fim, e sim com toda a reta final do mangá. A forma como as coisas se deram e a direção que o autor deu para alguns dos personagens foi algo que me decepcionou de verdade. Mas ainda assim, Haikyuu conseguiu ter um final empolgante e vai marcar seu lugar no meu coração por muito tempo. Bom, eu não acho que eu vou conseguir dar a minha opinião por completo sem dar spoilers, então eu já aviso que se você não leu o mangá de Haikyuu até os momentos finais, o resto desse vídeo vai ser um campo minado cheio de spoilers para você. Por isso eu recomendo que vá ler o mangá ou então adentre esse campo comigo, mas tenha em mente que provavelmente vai ser atingido e que eu não vou poder fazer nada, ok? Estamos entendidos? Então vamos lá. Começando direto pelo final, eu achei que a conclusão máxima do mangá foi boa. Tirar o Hinata e o Kageyama do mesmo time e fazer eles se enfrentarem foi algo bem legal de se ver, e a forma como a amizade e rivalidade deles evoluiu foi muito boa de fato. Além de que o último jogo do mangá foi muito bem feito, apesar de obviamente ser um jogo quase que exageradamente feito para te pegar no emocional com as referências que ele fez. Eu também gostei das escolhas que o autor fez para quem ia continuar sendo profissional do vôlei e quem não. Foi bem interessante a forma como a maioria delas fez sentido, além de que o autor conseguiu fazer com que os outros personagens tivessem rumos interessantes dentro da obra. O que me incomodou de fato foi o completo descaso que o autor fez com muitos personagens, mesmo da Karazuno, como por exemplo o pobre do Yamaguchi, que teve um desenvolvimento de vai e vem para chegar no final, e a única referência que ele teve foi uma fala do Mia sobre o saque poderoso dele. E nós nem vimos esse saque, e mesmo o Nishinoya, o motherfucking Nishinoya, não apareceu pós-time skip. O autor disse que ele foi viajar e pronto, ele estava do outro lado do mundo, tendo como referência só 2 fotos. Outro problema também foi o Tanaka e a Shimizu. Sim, eu vou falar disso. Eu sinceramente não vejo problema nisso, no relacionamento dos dois de modo algum. O meu único problema com isso foi o fato do autor dar todo aquele desenvolvimento da amiga de infância, te induzir de que é aquilo que vai acontecer e depois simplesmente justificar com um time skip de 6 anos e falar: ah, não foi bem isso que aconteceu não, esquece aquilo lá. Outro problema também foi que muitos personagens legais da série, como boa parte do time da Nekoma, só tiveram 1 ou 2 quadros de aparição pós-time skip, como o Liev, por exemplo. Tipo, não precisava fazer um capítulo para cada personagem secundário, obviamente, mas podia ter explicado mais o que e como isso aconteceu com eles. A maioria dos personagens apareceram numa cena assistindo a partida e aparece a tarja escrita: fulano de tal, 25 anos, professor, ciclano de tal, 23 anos na faculdade. Eu achei isso uma grande falta de respeito. E antes que você diga, sim, eu sei que isso é muito comum em mangás, onde os últimos capítulos são muito focados nos protagonistas, enquanto os personagens secundários só fazem apariçõezinhas curtas de um quadro ou 2. Eu sei muito bem que isso é comum, mas não é porque é comum que eu tenho que gostar, caramba. Não é porque é comum que é bom. Muito pelo contrário, isso é algo muito ruim da indústria dos mangás e que infelizmente foi feito em Haikyuu. De novo, quanto ao fim em si do Kageyama e do Hinata, eu gostei do que fizeram e como fizeram, que tipo de rumos eles tomaram e o que fizeram com eles. Esse aspecto eu achei interessante.
eles manterem a rivalidade com um jogando no Japão e outro no exterior, depois troca de novo. Olimpíadas, Copas Nacionais e Internacionais, eu gostei de verdade e só achei um pouco vago, mas gostei de verdade. Como eu comecei pelo final a minha explicação, vamos terminar por onde a parte ruim começou. Eu acho que Haikyuu se perdeu muito por conta de toda a ideia de time skip. Após a derrota do Nacional, Haikyuu se debateu com o mesmo problema que muitos animes de esporte juvenil enfrentam, que é o que fazer depois do primeiro ano. É uma barreira complicada, porque vencendo ou perdendo, depois do primeiro ano vem o segundo, que é exatamente igual, no sentido de estrutura. Isso fica repetitivo. Muitos animes têm problemas em lidar com isso, e as soluções são as mais diversas. Diamond no Ace, por exemplo, tacou o foda-se e vai repetir o segundo ano de novo. Só que dessa vez vai usar a oportunidade para dar a novos personagens a chance de aparecer e enriquecer os que já apareciam, assim eu espero. Ou mesmo muitos animes de esporte acabam depois do primeiro ano, e etc. Haikyuu usou-se do time skip, pular o tempo, o que me incomodou bastante porque geralmente os animes que acabam no primeiro ano ou que pulam o ensino médio fazem isso porque já desenvolveram todos os personagens razoavelmente bem, mas Haikyuu não. Muitos personagens que estavam no time mal tiveram desenvolvimento, como o próprio Yamaguchi, que eu citei lá atrás. Mas o autor de Haikyuu decidiu ignorar isso e focar só no Hinata, o que me enfureceu um pouco. Além disso, após o corte de 2 anos de torneio que o autor cortou em uma página só, nós tivemos, na minha opinião, o arco de treinamento mais chato e ridículo que eu já vi. Toda aquela ideia do vôlei de praia, por mais que o autor tenha conseguido usar uma lógica interessante para aplicar isso depois, foi algo bem idiota e ridículo de se ler, na minha opinião. Somado a isso, eu tive um problema com todo o fato do Brasil. Eu até entendo o pessoal que ouviu ou até leu o mangá e ficou feliz por ver nosso país sendo representado no mangá lá no Japão. Mas eu sinceramente achei as cenas que envolviam os brasileiros bem estereotipadas, exageradas, mas sei lá, esse deve ser só eu sendo um pouco chato pra variar. Mas eu realmente não gostei de como Haikyuu retratou o Brasil. Se você discorda, diga aí nos comentários. Mas sem essa síndrome de vira-lata de dizer aquele ridículo putz, pelo menos eles lembraram de nós, que é uma coisa patética. Mas bom, somando todos esses fatores, eu acho que você pode entender porque eu não gostei muito do rumo que o autor deu pra Haikyuu e porque eu me decepcionei, não é? Querendo ou não, eu gosto muito da obra apesar de tudo, mas esses problemas realmente me incomodaram bastante ao longo da minha leitura do mangá. Ainda assim, estou ansioso para ver o anime, pois tem sim algumas coisas, principalmente a última partida dos Adlers vs os Black Jackals, que eu quero muito ver animada. Bom, é isso, eu sou Johnny Demelo e esse é o fim desse vídeo. Deixe aí nos comentários qual foi a sua opinião sobre o fim de Haikyuu que eu quero ler. Clique no gostei para fortalecer, inscreva-se no canal para continuar tendo acesso ao meu conteúdo, ative o sininho para não perder nada do que ainda está por vir aqui no Asterisco. E bom, é isso, um conteúdo nerd de qualidade em todo vídeo é aqui no Asterisco.